É isso aí, tá no ar. Transnotícias, o melhor programa de todo o Sistema Solar, comigo, Daniel Zucco, Barba e ela. Carol Coleira, garota pintadinha, participa pelo nosso WhatsApp, que é o 996861001. Todo mundo que participa concorre aqui de Transnotícias com convite duplo para os filmes Um Lugar Silencioso e Com Amor Simon, válido para qualquer cinema que estiverem sendo exibidos. E qual é o nosso tema de hoje, Carol Coleira? Hoje a gente está com o Ministério Público aqui, né, na parceria da Transamérica. Lembrando que quero saber também que vocês podem mandar áudio pelo número 99091001. Perfeitamente. E quem tá aqui com a gente... 99091001. Pode mandar sua dúvida em áudio, que a gente envia lá para o Ministério Público, eles nos respondem em áudio também, e as respostas e perguntas vão aí ao longo da programação. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre a Promotoria de Justiça Militar. Então você que tem dúvidas pode mandar e participar com a gente aqui pelo 996861001. Promotor é quem promete? É quem promove. Flávio Milhomem. Doutor Flávio está aqui com a gente. Flávio, primeiro, o que é a Promotoria Militar, Promotoria de Justiça Militar? Boa tarde a todos, boa tarde a quem está nos ouvindo na rádio e também na internet. Bom, a Promotoria Militar é um órgão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios responsável pela, primeira, fiscalização da atuação tanto da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, exercendo também uma função de natureza penal, ou seja, policiais militares, bombeiros militares que eventualmente venham a cometer crimes, eles serão processados por meio da iniciativa do promotor militar que oferece a ação penal lá na Justiça Militar, a chamada Auditoria Militar. Mas isso além da questão interna, porque as forças, né, os corpos, eles têm as suas corregedorias, eles têm as suas punições internas. Além disso... É muito interessante você trazer essa questão à discussão, porque nós temos dois níveis de controle. Um controle interno e um controle externo. O controle interno, tanto dos bombeiros quanto da polícia militar, é feito pelas próprias instituições por meio das corregedorias, que atuam tentando manter a questão do respeito, a disciplina, a hierarquia, as regras constantes dos regulamentos aplicáveis. Agora, nós temos uma outra face, que é a do controle externo. Essa é exercida pelo Ministério Público Militar em relação à Polícia Militar, assim como o Ministério Público também realiza esse mesmo controle em relação à Polícia Civil. Cuida-se de previsão legal, onde você tem um controle interinstitucional visando a garantir o funcionamento do sistema. Mas, por exemplo, quando um militar comete algum crime, mesmo durante a sua função, né, quando está no exercício da função, isso é um crime militar e que normalmente acaba não indo para a esfera civil mesmo da justiça, ou não, ou ele pode ser processado e cumprir todo o trâmite de um crime comum. Zucco, vamos pegar um exemplo hipotético, um abuso de autoridade. Isso pode ensejar tanto a responsabilidade administrativa perante a própria corregedoria da Polícia Militar, onde o cidadão pode ser apenado com uma sanção disciplinar de censura, etc. Isso pode ensejar na aplicação de uma sanção penal na Justiça Militar, ou seja, há um processo crime iniciado por meio do oferecimento de uma denúncia, que é uma ação penal, e aí uma condenação. Isso pode também ensejar a obrigação desse policial, ou, em última instância, do Estado, do Distrito Federal, em indenizar a pessoa vítima do abuso de autoridade. Então você tem três instâncias independentes, que são a administrativa, a criminal e a civil. Pergunto isso porque nas corregedorias, na Justiça Militar, existem muitas críticas de que são pares julgando seus pares. E isso talvez fosse menos, como é que eu diria, não é nem coerente, assim, menos eficaz para o controle disso. Existe essa questão, o Ministério Público ele ajuda a atuar nisso exatamente para que não sejam só pares, ou seja, militares julgando militares. Para não parecer um protecionismo, né? Essa é uma ideia que eu confesso a vocês que é uma ideia falsa, porque, ordinariamente, a Justiça Militar ela se mostra bastante rigorosa, justamente porque a intenção e a finalidade é a manutenção daqueles princípios basilares, aquilo que norteia a atividade do policial militar, que é a disciplina e a hierarquia.
Então a população às vezes tem a ideia de que está se passando a mão na cabeça do militar, quando na realidade é o contrário, está se dando martelada na cabeça do militar. Ou seja, é pior ele ser julgado na justiça militar lá da corregedoria do que de repente enfrentar a justiça comum. Só uma correção, Zuco. A corregedoria é o órgão de análise de responsabilidade em nível administrativo. Né? Então são policiais militares que estão analisando a conduta de outro policial militar para aplicar uma sanção administrativa e não disciplinar. penal, né? Agora, quando eu transfiro para justiça militar, eu ainda vou ter militares julgando militares, porque uma característica interessante é que os órgãos judiciais na justiça militar são órgãos colegiados. Para você ter uma ideia do que é como o júri. No tribunal do júri, que julga os crimes dolosos contra a vida, você tem 7 jurados. Na justiça militar, você tem 4 juízes militares, oficiais necessariamente, e um juiz togado, um juiz civil. São esses 5 juízes que dirão o direito para o caso concreto, ou seja, vão dizer se o cidadão é culpado ou inocente, e, entendendo que se trata de uma pessoa que merece ser responsabilizada penalmente, vão aplicar a pena de acordo com a culpabilidade, a proporcionalidade da conduta desse agente. Então, ainda assim, nós teríamos militares julgando militares, mas, eu reafirmo, sem qualquer forma de proteção. Porque lá, inclusive, o Ministério Público atua também como uma pessoa que zela pela correta aplicação do direito. Se o Ministério Público, por exemplo, oferece uma ação penal, mas não fica satisfeito com o resultado dessa ação penal, por exemplo, buscava condenação, mas ele foi absolvido, ainda cabe ao Ministério Público apelar para o Tribunal de Justiça. Aí, nesse caso, nós teremos desembargadores civis com exclusividade que analisarão a situação fática. Não vai para o STM, que é o Superior Bom, Tribunal o STM ele atua tão só exclusivamente para a Justiça Militar da União. Aqui no Forças caso, Armadas, as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Aqui no caso nós temos a Justiça Militar Distrital, se é que nós podemos chamá-la assim, porque encontra previsão constitucional, cuja competência é o julgamento tão somente de PMs e bombeiros. Da decisão tomada contra um PM ou um bombeiro, sempre caberá um recurso para o Tribunal de Justiça e daí para o STJ e para o STF. E eu sei que os ouvintes já conhecem bastante da organização judiciária brasileira por conta do desenvolvimento aí da Lava Jato, de acompanhar o julgamento junto ao Supremo Tribunal Federal, conhecendo mais até... ou menos, né? Hoje em dia a gente sabe a escalação. escalação do STF, não sabe a escalação dessa eleição para a Copa. Olha só, Eu não vou isso é dizer muito para bom. você se isso é bom ou se é ruim. Pô, mas pelo menos o interesse no ano de Copa... político é bom. Mas pelo menos nós já desviou, sabemos que existe um órgão chamado STF composto de 11 jogadores. Eu acho que vale a pena deixar claro aqui que você falou dos militares da União, então a gente tem como se fosse, tá, gente, só tentando ser didático aqui, servidores da União, né, servidores federais, aí seria Exército, Marinha e Aeronáutica, servidores do DF, né, você passou ali para a secretaria, como se fosse assim, seria a Secretaria de Segurança Pública, que é polícia, e bombeiro, né? Se a gente tivesse município, a gente ainda teria uma guarda municipal, que são os 3 níveis aí de segurança, e é normalmente assim que acontece nos estados, né? Sim, é verdade. A guarda municipal tem uma função própria, que é de guarda mesmo de proteção de patrimônio público. Não é o nosso caso. Aqui a Polícia Militar ela tem essa atribuição concorrente. É zelar pelo patrimônio público, é bem verdade, mas também pelo patrimônio privado, a integridade física das pessoas, a garantia da segurança pública de um modo geral, que é um direito fundamental garantido pela Constituição. Que é a nossa Polícia Militar que acaba que acumula tudo isso. O Arnaldo Queiroz diz, Lula está preso, segundo os coxinhas ele é culpado, segundo os inocentes acabou a corrupção, segundo os conservadores é bandido, segundo os moralistas é corrupto, segundo os artistas é mito, segundo o Sérgio Moro é culpado, segundo os intelectuais não aprova, segundo a esquerda é perseguição, segundo os petistas é inocente, mas segundo mesmo é o Vasco. É o que diz o Arnaldo Queiroz. Duvido que foi o Arnaldo, você está inventando isso. Acabou de escrever aqui. Boa tarde, Carol Zucco. Gostaria de concorrer aos prêmios? O Robert Rezende está concorrendo. Um dia muito feliz para mim. Nunca pensei que pudesse acontecer uma prisão dessa. Gente, o assunto é outro, tá? É hora de acreditar no nosso país. Seria possível acreditar que seremos um país, teria história, somente história para contar sobre a época que existia corrupção. É o Juliano Mesquita que diz isso. E aí ele perguntou aqui, o que será que deu a questão do auxílio moradia? Auxílio moradia de quem, meu velho?
Quero juízes, muito... né? Eu imagino que ele esteja Não, é porque ele falando falou de disso. prisão em cima, a gente tá falando de justiça militar, só pra gente esclarecer. Quero muito esse kit de Transnotícias, a Camila Cruz está concorrendo. Bom dia, essa rigidez na apuração da conduta dos militares não acaba, por um lado, limitando a atuação deles? É o Rodrigo Neves que pergunta. Excelente pergunta, Rodrigo. Rodrigo, olha, a rigidez na apuração de responsabilidade, ela é, antes de mais nada, uma garantia de todo e qualquer cidadão, porque para você apurar responsabilidade penal, você tem que assegurar determinados direitos que estão constitucionalmente previstos, entre eles a ampla defesa e o contraditório. O processo acelerado, aquele processo que, em princípio, tem por finalidade a justiça, mas não se preocupa com o meio como alcançá-la, ele muitas das vezes acaba trazendo como consequência uma injustiça. É por isso que nós temos, então, uma série de formalidades. Essas formalidades devem ser obedecidas, porque, se não forem obedecidas, a consequência é a anulação desse procedimento de apuração de responsabilidade. Isso vale para o militar, vale para mim, vale para o Zuco, vale para a Carol, não é isso, Carol? Isso. Então, garantias processuais são garantias do cidadão, uma garantia de que toda e qualquer pessoa que alguma vez na vida venha a ser acusada, terá o direito de ser acusada por uma pessoa diferente daquela que vai efetivamente julgá-la, terá o direito de não ter contra si utilizado uma prova ilícita e terá o direito a ser assistido por um advogado que deve exercer esse seu direito de defesa com liberdade. Eu tenho uma questão que eu conheço vários militares, tanto das Forças Armadas como da polícia, alguns próximos, e eu já ouvi de alguns, isso acaba se tornando uma pergunta pessoal, eles na hora de atuar, eles acabam com muito receio do que vão fazer e acabam muitas vezes deixando o delito acontecer, porque eles têm receio, se eu fizer qualquer coisa agora, eu vou acabar, vai vir pressão externa, partido político, direitos humanos e tudo mais, e acaba que a força, a instituição acaba cedendo a essa pressão de alguma forma, e quem se dá mal no final das contas é o militar que estava lá na rua trocando tiro, e ele, em vez de acabar resolvendo aquela situação, preferiu se esconder para não acabar perdendo emprego e um monte de coisa mais. Lembrando que direitos humanos, no guarda-chuva, todas as pessoas estão dentro, inclusive os militares, né? Sim, eu estou reproduzindo a fala. Isso acontece mesmo? Existe essa possibilidade de uma pressão externa, de um partido, de mídia, de qualquer coisa, e que isso acaba comprometendo lá na ponta, lá na rua, no dia a dia? Zuco, a atuação do policial militar, ela é uma atuação pautada na legalidade estrita. Isso eu posso concluir no seguinte sentido. Se o militar faz o que está dentro da lei, ele não pode ser responsabilizado. Agora, se ele faz o que não está previsto ou deixa de fazer o que dele se exige, isso vai gerar responsabilidade penal, sim. Tanto por excesso... Deixa eu dar um exemplo. Desculpa te pior ele deixar de agir, omissão. ainda mais quando é obrigação dele Então, agir, deixa eu né? dar um exemplo, que é um exemplo que eu ouvi pessoalmente de uma pessoa falando. Eu estava em determinado bairro aqui do DF, violento, e eles abordaram um cidadão que estava armado e cometendo delitos, armado. E quando a polícia anunciou, a polícia, né, cops, o cidadão saiu correndo. Como é que a polícia anuncia? Cops, né? Não é assim que falam nos filmes? O cara saiu correndo, armado, atirando por cima do ombro. Ou seja, ele estava armado, atirou por cima do ombro, de costas para a polícia. O cara atirou na cega. E aí esse policial que eu conheço falou, se eu atiro nele naquele momento, eu ia atirar pelas costas. Tiro pelas costas é execução. Eu ia estar no sal. Então eu não tinha muito o que fazer naquele momento, a não ser gritar, para de atirar aí, mano. E o cara correndo, atirando por cima do ombro pelas costas. Nesses casos, como é que faz? Olha, Zuco, a gente sabe na justiça que papel aceita tudo, né? A letra fria aceita tudo. E nós também temos a consciência de que o policial que está ali na linha de tiro é quem tem que tomar a decisão no momento que os policiais normalmente chamam de quando a barata voa. Então, quando a barata voa, é o policial que vai ter aquele átimo, aquele segundo para decidir qual é a conduta adequada para tomar determinada providência. Depois de tomada essa providência, aí é uma questão de se analisar toda a situação contextual por meio não só do testemunho dos policiais, mas também de outras pessoas que porventura viram esse fato e se chegar a uma determinada conclusão.
O policial, como a Carol falou, ele também goza de direitos. E dentre esses direitos está o de agir em legítima defesa. Só que a legítima defesa ela tem os seus limites bastante bem definidos na própria lei, né? Não pode haver excesso, deve haver uma agressão que seja injusta e atual, não havendo a possibilidade de se alegar legítima defesa de agressão passada ou futura. Tudo isso, vingança, né? Tudo isso ou premonição. Tudo isso é que é investigado quando esse procedimento, quando esse fato em concreto, ou hipoteticamente como você trouxe, ele vira um procedimento na corregedoria, um inquérito policial militar, que depois vai para o Ministério Público, que vai analisar se é o caso ou não de se oferecer a denúncia ou de se promover o arquivamento do fato. Mas todas as pessoas envolvidas na apuração desse fato são pessoas conscientes da importância da atuação do policial e também da situação dificultosa que ele tem ali no dia a dia, na ponta da lança, exercendo a sua atividade. O policial ele não está desprotegido, ele está protegido, amparado pela lei, mas ele sabe que do mesmo jeito que ele tem direitos, como todo cidadão, ele também tem responsabilidades. Porque eu fico pensando exatamente, tem até alguns casos conhecidos que o policial foi tirado da rua e tal, acho que é um caso que teve já tem uns 10 anos, um assalto com sequestro, com rendição, como é que fala quando você... Sequestro relâmpago? Não é, o cara entrou na farmácia e ficou com um refém. E um policial por debaixo de um carro conseguiu acertar a cabeça do bandido. O cara foi tirado da rua. E o bandido estava com uma arma na cabeça, gritando na cabeça da senhora lá. Eu acho que enfim... Mas ele foi tirado até correr toda a investigação, né? Não, depois da investigação ele saiu porque, assim... investigar claro, tem que investigar, e na dúvida você tira uma pessoa. E claro que até tem casos que são aprovado. casos de absurdo, assim, também, né? Que eu lembro de um caso que teve em frente ao Pátio Brasil. De um cidadão afobado que foi lá e largou um tiro na cabeça do moleque dentro do carro, assim, e realmente tinha vários precedentes, inclusive, para esse militar que fez isso por excesso de agressividade. E aí eu engato a outra pergunta, que é, no caso, como é que o Ministério Público atua em casos, porque eu acho que é de interesse da população, que também é uma outra questão que eu já ouvi muito falar, o cidadão vai lá, passa no concurso, mas é reprovado no exame psicotécnico por excesso de agressividade. De repente chega lá um psicólogo, um psiquiatra fala assim, esse cara é doido, não põe uma arma na mão dele. Aí o cara vai lá, entra com um processo administrativo contra o Estado e alguém vai lá e dá uma liminar. Não, ele passou no concurso, ele tem que assumir. Mas você já teve um médico dizendo, ele é maluco. E aí? Aí acontece um caso desse como, só dando um exemplo, um chute no alto como esse que eu acabei de citar, que ele vai lá e dá um tiro na cabeça do outro. E aí, como é que funciona isso? De quem é a responsabilidade? Realmente existe essa possibilidade, eu acredito que cada vez menos ao longo dos anos, mas de você afastar essa eventual reprovação em exame psicotécnico por liminares da justiça. Mas os próprios órgãos policiais e também os bombeiros militares, eles possuem um serviço psicossocial, no caso da Polícia Militar chama-se CASO, onde os policiais são, de acordo com a necessidade, submetidos à avaliação psicológica. E isso se dá mesmo com quem foi aprovado em psicotécnico, por exemplo, que se vê envolvido com drogodependência, alcoolismo, eventualmente... um trauma, de repente. Um trauma. Situações de estresse, né? Porque corriqueiro, né? Com certeza. Sim. Ou mesmo, eventualmente, o envolvimento em situações de aplicação da Lei Maria da Penha, agressões, violência doméstica. O fato é que, a partir do momento que os órgãos de análise psicossocial tomam conhecimento dessa falta de equilíbrio emocional, um dos primeiros procedimentos a ser tomado é você retirar a arma desse policial, impedindo dessa maneira que ele realize o serviço de segurança pública. Ele passa então a fazer um serviço interno, administrativo. Né? Então o que nós temos eu tenho como impedir que um juiz conceda uma liminar? Não, porque um juiz tem esse poder. Mas você tem uma forma de controle interna que tenta diminuir esses danos. Vou chamar a música agora, participa pelo nosso WhatsApp, que é o 996861001. Lembrando que todo mundo que participa concorre a prêmios, e hoje a gente tem kit Transnotícias com convite duplo para os filmes Um Lugar Silencioso e Com Amor, Simon. Isso aí, não sai daí.
Transnotícias Transamérica, nós estamos aqui com o procurador Flávio Milhomem. Promotor. Promotor. Por que eu falei procurador? Porque você está com isso na cabeça. Você está procurando coisa, ele promove coisa. Não, mas no início do programa ainda fui pior. Em vez de promotor, eu falei prometor, né? É o cara que promete. Não, ele é promotor Flávio Milhomem, que é do Ministério Público da Promotoria Militar. Eu quase que falo procuradoria de novo aqui, ó. Boa tarde, acho muito legal a diversidade de assuntos levados em debate. Um abração para todos, quero participar das promoções. É a Guilmar que fala. Tá concorrendo, Guilmar. Boa tarde, pessoal. Quais são as atribuições da Guarda Municipal? Pode usar armas e atuar no trânsito? É o Maurício Sevin que pergunta. A gente respondeu rapidamente aqui, sobre guarda do patrimônio público, não é isso? Exatamente. E como nós não temos um Distrito Federal, o que a gente pode falar é a respeito do que se vê em outras unidades federativas. É o cara que usa uma tonfa e que vai ficar na porta da Assembleia Legislativa garantindo que ninguém quebre a vidraça. Não fazem isso muito bem no final das contas. E além disso tem a Polícia Legislativa também, né? Então... Não fazem isso muito bem. Boa tarde, existe algum dia na história que o MP ficou ao lado da PM ou de um bombeiro em alguma ocorrência? O que mais vê é o Ministério Público contra o trabalho policial e desta forma dificulta o trabalho deles e facilita os bandidos. Isso é notório, é o que diz o Tiago Frederico. Ô, Tiago Frederico, eu lamento, mas você tem uma visão distorcida da atuação tanto da Polícia Militar quanto do Ministério Público, porque da mesma forma que o Ministério Público apura responsabilidades de condutas individuais de policiais, quando essas não estão amparadas pela lei, o Ministério Público atua também na promoção da aplicação dessa mesma lei, tanto em nível interno, quanto para a apuração de outras responsabilidades penais. Eu não sei se você sabe, o Ministério Público ele também realiza investigações por conta própria. Isso quem lhe garante é a legislação complementar à Constituição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e há uma regulamentação para isso. E muitas das vezes essa investigação própria do Ministério Público, ela é materializada, instrumentalizada com o auxílio da Polícia Militar. Então sempre existem participações, condutas que são concorrentes dos policiais militares e dos membros do Ministério Público, por exemplo, para cumprimento de mandados de busca e apreensão, eventualmente para a realização de diligências investigativas como a interceptação telefônica, que também é realizada pelo Ministério Público, e que podem ter como objeto ou a Polícia Militar ou outros suspeitos de práticas criminosas. Então, Ministério Público e Polícia Militar são duas instituições igualmente importantes para a aplicação da justiça e que concorrem, somando esforços para essa realização. Espero que você mude com um pouco mais de esclarecimento essa sua visão. Fala Azul Carol, assunto muito bom, quero ganhar um lugar silencioso, é Fábio Rodrigues que diz... auxílio moradia dos magistrados, decidindo a questão do Lula, mas do dinheiro, nada. A propósito, boa tarde a todos. Houve um caso em que um PRF que matou um peba, que saiu com a arma, deflagrou uma munição e falhou outra contra ele. Antes não parou na blitz com o carro roubado. O MP pediu o tribunal do júri e foi arquivado. É o Juliano Mesquita que fala isso. Zuco, tá um pouco truncada a pergunta, mas é a oportunidade da gente falar de um tema muito interessante, que é a questão de crimes dolosos contra a vida. Imagine que um policial militar, no exercício de uma atividade de policiamento ostensivo, se depare com uma troca de tiros contra um suspeito e, em razão disso, esse suspeito vem a óbito, comprovadamente sendo a morte causada pelo projetil disparado pelo policial militar. Deixa eu incluir mais uma pergunta do Arnaldo, que ele pergunta o seguinte: quando o policial fere ou mata o bandido em combate, ele vai para o administrativo até a investigação terminar? Então vamos lá. Primeiro ponto. A competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida sempre será em nível estadual e, no nosso caso, distrital, do tribunal do júri. Então, se um policial militar causa a morte de qualquer pessoa e se identifica que há elementos que possam importar no reconhecimento de dolo, ou seja, essa morte foi uma morte querida e não uma morte acidental, o órgão judiciário para apuração dessa responsabilidade é o tribunal do júri. Então, são 7 jurados, 7 pessoas do povo que vão decidir com maioria se é culpado ou se é inocente. E aí eu volto àquela questão que eu já tratei contigo aqui, a questão da legítima defesa.
Se a legítima defesa é uma legítima defesa que ela é patente, ela grita, quando você abre o processo, o inquérito, ela fala legítima defesa, não existe nem razão para você oferecer a ação penal. E o Ministério Público não oferece a ação penal e promove o arquivamento. Mas há situações onde há dúvida. E essa dúvida, nesse momento, e a Carol inclusive trouxe essa discussão anteriormente, ela nesse momento processual ela não é interpretada em favor do acusado, ela é interpretada em favor da comunidade, em favor da sociedade. E quem é que vai resolver isso? Os jurados. Aquela manifestação de justiça democrática. A legítima defesa ela só pode ser aplicada quando é legítima defesa da própria vida, ou seja, a minha vida, eu que atirei, estava com a minha vida em risco. Não, na realidade, ou pode ser tipo, ele ia matar alguém. Existe legítima defesa em terceiro prevista na legislação, não tem problema nenhum. E a gente trouxe, inclusive, os elementos aqui, trazendo um pouquinho de aula de direito penal para o nosso programa da Rádio Transamérica. Exatamente. Eu preciso de uma agressão que não seja amparada pelo direito, ou seja, injusta. Essa agressão tem que ser atual ou iminente e não pode haver excessos. Ela tem que ser uma repulsa moderada, uma resposta moderada. Se faltou um desses elementos, já não há mais legítima defesa. O fato é que, já complementando aquilo que você trouxe, uma pergunta do colega, do ouvinte, ele vai necessariamente para o administrativo? Depende, é uma decisão da autoridade administrativa, da Corregedoria da Força, dos Bombeiros ou da Polícia Militar, que vai analisar de acordo com critério de conveniência se vale a pena esse cidadão que está sendo responsabilizado penalmente, ou pelo menos processado, diante dessa situação de estresse, permanecer ou não no serviço ativo na rua. A Ana Cury quer participar do sorteio, está participando. Boa noite, menina Carol. Boa noite, Barba. Bom dia, povo lindo de Brasília. Passando só para dar aquele beijo. É o Lindomar do Japão. Um beijo, Lindomar. Boa tarde, dupla. Muito bom ouvir vocês no meu almoço novamente. É o Rosenberg de Andrade. Quanto tempo você não participava, hein, velho? Verdade, estava sumido. Ana Maria Abreu está participando também. Todo militar vota no Bolsonaro? Eu vou chamar, depois dessa eu vou chamar uma música e já a gente volta. A gente fica conversando e esquece de apertar os botões. Aqui, deixa eu ler mais participação aqui. Lembrando, todo mundo que participa pelo 996861001. Concorre a prêmios e hoje a gente tem kit Transnotícias com convite duplo para os filmes Um Lugar Silencioso e Com Amor, Simon. É isso mesmo. O que acontece é que o Ministério Público pediu a prisão por dolo, ainda bem que o juiz pediu arquivamento. O Ministério Público ainda disse sobre o perigo do carro do Peba ser a gás e perigo de explosão, como se a PRS soubesse. Por que Peba? É como chama um bandido, né? Normalmente os policiais acabam chamando quem convive, quem chama bandido de Peba, né? Mas eu acho que é isso que o Flávio acabou de explicar aqui, né? A lei prevê que o Ministério Público tem que fazer isso, né? O ouvinte está trazendo uma situação em concreto, a gente não conhece o processo, não conhece as provas, o que fala é a partir do que ele traz, e deve se esclarecer, no entanto, que PRF, Policial Rodoviário Federal, não é policial militar, né? Um policial civil, fardado, é bem verdade, mas é um policial civil. E guarda relação pelo fato de ser policial também, mas não tem nada a ver com a atuação do Ministério Público do Distrito Federal Militar. Eu penso o seguinte, toda vez que alguém morre, tem que ser investigado. Por mais óbvia que seja a situação. Quando um pai mata um filho acidentalmente, ele responde por aquilo. Claro que ele não sofre nenhuma consequência, etc. Né? Mas ele é investigado. Regras têm que ser cumpridas, gente, para qualquer tipo de morte. Por mais óbvia que ela seja, na cabeça de alguns. Né? Para a justiça nenhuma pode ser óbvia, não pode partir do disposto, né? Eu acho que tem que abrir um processo até para poder fechar esse processo, para depois essa pessoa não estar fragilizada perante qualquer coisa. E eu acho que você matou alguém, olha, eu tenho um processo aqui, foi aberto, foi arquivado, foi fechado, eu sou inocente, então tá pronto. Isso que eu ia falar, sofrer no processo não tem que ser vergonha para ninguém. É o famoso quem não deve, não teme. Deixa eu externar aqui a minha admiração pelo nível do debate e dos dois debatedores. Na realidade eu sou, né? Vocês não são debatedores. Mas todo mundo que está conversando aqui está mostrando uma consciência jurídica, ainda que não técnica, muito superior à média das pessoas, porque demonstram que conhecem como é que funciona o sistema. O que o Zucco acabou de falar chama-se, em termos técnicos, segurança jurídica. E a gente precisa de uma decisão para poder seguir a vida adiante, ou seja, fecha o livro ou vira a página e segue a vida. É isso que se busca por meio de um processo. Você resolve um fato
decide ele de forma definitiva e vamos buscar a felicidade. Bom dia dupla, boa semana, bom trabalho. O Vicente Mota tá concorrendo, viu Vicente? Boa tarde, quero ganhar ingresso também, tá concorrendo. A Caroline Mendes. Boa tarde, galera da Transamérica, que é o Rodrigo Melo, curto muito vocês desde cedo, gostaria de concorrer aos ingressos, tá concorrendo também. Boa tarde, e como fica nos casos dos vídeos que circulam pelas redes sociais de policiais agredindo ou humilhando bandidos, já que estão presos ou sob controle? Já vi um vídeo de policiais raspando com uma faca uma tatuagem de palhaço, que simboliza quem é matador de policiais, das costas de um bandido. É o Alan Fuji que fala. O nome do ouvinte é o Alan? Alan. Alan, essa situação é uma situação muito grave. Toda pessoa detida, presa em flagrante ou por meio de cumprimento de mandado judicial, ele tem resguardado o direito à preservação da sua integridade física e da sua dignidade. Isso significa dizer que o policial, quando prende alguém no exercício da sua função, ele sequer pode pegar, por exemplo, como eventualmente, tristemente a gente constata na TV, essa pessoa e colocá-la na frente das lentes das câmeras. Nem imagem pode captar. Porque você está violando o direito de imagem, né? Fazer entrevista, essas coisas. Que muita gente acha engraçado, mas que na realidade é uma violação de direitos. Então, se nem a imagem você pode violar da pessoa detida, imagine a integridade física. Sabe o que é isso que você acabou de relatar pra gente? Tortura, parceiro. Isso é tortura. E quando o policial comete esse tipo de conduta, ele será devidamente responsabilizado a partir de uma apuração séria. Se a Polícia Militar do Distrito Federal é responsável por isso, algum dos seus integrantes, caberá aos órgãos da própria Polícia Militar fazer essa investigação e ao Ministério Público oferecer a ação penal pelo crime de tortura. Esse é o nome, não tem meias palavras. Por exemplo, e nos casos em que não há uma violência física direta, ou seja, nenhum policial está botando a mão ali, vou dar um caso que também vídeos circulam na internet, o policial chega, tem um cara pedindo dinheiro em cadeira de rodas, e o cara não é deficiente, está lá em cadeira de roda, ou está fingindo que eu acho que o nome disso é extorsão, né? Você está exigindo dinheiro de alguém por alguma coisa, nem sei se é extorsão, mas pô, me dá o dinheiro aí que eu preciso. Aí o policial chega, mostra um cacetete e fala assim, vou fazer um milagre. Você vai levantar até eu contar até 3. Aí o cara levanta, aí os policiais milagre, amém. Nesse caso é o quê? O Zuco, é uma situação hipotética. Eu diria que nós poderíamos aí classificar eventualmente, mas assim, muito eventualmente, como um abuso. Mas eu tenho que analisar a situação em concreto, né? Mas que é uma situação milagrosa, é uma situação milagrosa. Tem um monte de vídeo circulando exatamente assim. O cara tá lá pedindo dinheiro. Eu não consigo andar. O policial militar chega, mostra o cacetete, o cara levanta e todo mundo amém. Né? Tem um monte de vídeo na internet, é fácil achar. Esse aí. Eu penso o seguinte, o policial ele é um agente da lei. Então ele tem que, no mínimo, dar o exemplo, né? Porque ele tá ali para fazer cumprir a lei. Então não é porque ele tá fardado, ele é uma autoridade que ele pode achar que ele está acima daquilo ali, né? Então, assim, independentemente do que está acontecendo, ele não pode. Minha pergunta é da exposição do cara, muito né? menos tá sendo torturar exposto ali, ninguém, né? né? Ele não teve um contato físico, acho que talvez isso não denomine a tortura, porque não teve, né? Não, mas eu tô falando desde o caso anterior que foi citado pelo ouvinte, né? Estou em lágrimas e emocionado. Escutar Smith, aquela pérola do Kill, a essa hora do dia não tem preço. Pô, eu pensei que era pelo nível do debate. Vida longa, outras notícias, amo vocês. É o Alex Vasconcelos, valeu meu velho. Boa tarde pessoal, a grande verdade é que se estiver correto, tudo será acertado. Abraço ao promotor. Quero promoção. É o Odilson da Asa Norte. Tá Odilson, peraí, deixa eu ver aqui. O Odilson, ele manda uma foto, ele tá fardado. A promoção que ele quer é a promoção da rádio ou ele quer uma promoção, né? O que a gente pode garantir para ele agora são os ingressos do cinema. Porque na foto dele tá fardado. A gente pode garantir a possibilidade de concorrer aos ingressos. Bom, muito sensacional o convidado de hoje e o tema é o Gustavo Cunha. Uma outra dúvida, qual a orientação do Ministério Público quanto ao resgate de pessoas feridas ou atingidas por disparo de arma de fogo em uma ocorrência policial? Por parte da PM. Li uma vez que no Rio de Janeiro a PM não pode resgatar, mas em São Paulo eles são obrigados. No caso que a gente só pode falar do DF. Como é que funciona isso no DF? Bom, no DF, o policial militar, obviamente, tendo
diante de uma situação onde a sua atuação representa um risco de morte para a pessoa para cuja ocorrência ele foi acionado, ele obviamente não vai esperar a chegada de uma unidade do Corpo de Bombeiros. Mas, havendo essa possibilidade, sabendo da formação específica dos bombeiros socorristas para a realização dessa atividade, se ele tiver condições de verificar que a situação não é uma situação limítrofe entre a vida e a morte, é mais prudente que se espere a chegada de uma viatura do Corpo de Bombeiros, dos socorristas. O que o ouvinte está trazendo é uma situação que, salvo engano, ele inverteu, é de que houve uma ordem em São Paulo para que policiais militares não realizassem o atendimento médico hospitalar. Até por medo de abuso, por exemplo, pessoa que fora atingida se mantinha com vida, mas que quando chegava no hospital chegava morta e ficava sempre no ar aquela dúvida. Quem seria, o que aconteceu, quem matou, não havia testemunhas. Então a gente fica dessa maneira. Tenho absoluta certeza que se o policial verificar que a hipótese é de risco de morte para a vítima, ele o colocará no interior da viatura e levará até o hospital. Tipo o caso do bandido do ônibus 147 lá no Rio de Janeiro, né? Que levou um tiro no ombro, entrou na viatura, chegou morto no hospital. Essa é a situação narrada no documentário que foi o filme estreia do Padilha, né? Exatamente. É isso mesmo. O cara levou um tiro não letal, entrou no camburão, chegou morto. Padilha começou bem. O Agildo Ramos diz uma frase, ele repete uma frase do Fernandinho Beiramar aqui, que bandido bom é bandido solto. O Orlando Reis, claro que concordamos que no caso de legítima defesa com morte deve ocorrer a abertura do processo, um processo não é vergonha, mas concordamos que mexe com a vida da pessoa, a pessoa pode não ter culpa alguma, mas como tem processo, precisará de advogado, que demanda tempo e dinheiro. Infelizmente é o ônus de preservar a sua vida ou de alguém. É o que diz o Orlando Reis. O nosso amigo fardado aqui, ele disse que é o Dilson, ele disse que quer os ingressos mesmo, promoção dos ingressos. Sem comentários, dá tempo de pedir prêmios, o Marco Silva dá. Vagabundo não entende palavras doces, se não pegar pesado, eles montam em cima. É o que diz o Marco Silva. Essa situação do milagre relatada pelo Zuco não é hipotética, é real. Já vi também um vídeo em que policiais pegaram um rapaz, fizeram ele sentar no capô da viatura e circulavam nas ruas, obrigando ele a ficar gritando, imitando o som de uma sirene. O Alan disse que é cômico, mas isso eu acho que é humilhante, né? É um problemaço isso. Com certeza. Essa situação concretamente verificada, ela vai certamente ensejar em responsabilização penal dos policiais envolvidos. Eu não tenho ciência de que isso tenha acontecido no Distrito Federal, ainda bem. Esses temas são maravilhosos, mas me revolta, pois são temas amplamente polêmicos em um tempo extremamente curto. Vamos ampliar o programa, é o Roberto do Vale. Manda e-mail aí, Roberto, Transnotícias 2 horas. Boa tarde, quero almoço. Polícia pode ameaçar quem é usuário de drogas? É o Ricardo Campelo que coloca aqui, colocando um cano de revólver dentro da boca do usuário. Como é o nome do ouvinte? Ricardo Campelo. Ricardo, de jeito nenhum. Deixa eu colocar um reggae aqui para o senhor responder. De jeito nenhum, meu caro. Isso aí é tortura. O Zuco acabou de falar, não houve dano à integridade física. E aí eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre a lei de tortura, que ela tutela não só a integridade física, mas também a integridade psíquica. Então, colocar um cano de um revólver, não se usa mais revólver, na boca de uma pessoa acusada de uma prática criminosa ou suspeita, é lhe causar um dano psicológico grave que é caracterizado como tortura. Então, sem minhas palavras de novo, tortura. Não pode. Estamos chegando aqui ao final. Muito obrigado, Flávio. Gostei muito do tema. Acho que tem muita coisa que muita gente não sabia, né? E é legal a gente, na minha opinião, derrubar esse muro que muitas vezes existe entre civis e militares, como se convivessem 100% em esferas diferentes. Não, a gente vai na mesma padaria, a gente tem os mesmos direitos garantidos por lei, a gente quer as mesmas proteções, né, de todo mundo. Lembrando que muitas vezes os policiais e militares são vítimas em potencial, né, e eles estão colocando a cara na rua. Então eu quero agradecer a todos os policiais militares e bombeiros daqui do DF. Obrigado, Flávio, pelo programa de hoje. Zuco, Carol, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu queria deixar um abraço para todos os ouvintes na rádio, na internet, para os meus alunos, e deixar um abraço especial para o Maca e para o pessoal dos Coroços do Cerrado. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Muito bom. Lembrando, pessoal, quem quiser fazer pergunta do Ministério Público, 9909-1001. Manda o seu áudio. Manda o áudio com qualquer dúvida para o Ministério Público, beleza?
E quem levou kit Transnotícias com convite duplo para os filmes Um Lugar Silencioso e Com Amor Simon, válido para qualquer cinema que estiver sendo exibido, foi a Guiomar Carvalho, final de telefone 9103. Guiomar, você tem 2 dias úteis para vir aqui na Rádio Transamérica com RG para retirar seu prêmio. Obrigado a todo mundo que participou, a todo mundo que mandou mensagem. Amanhã estamos de volta. Obrigado, Carol Coder. Obrigada, gente. Até amanhã. Amanhã, meio-dia, aqui na 100,1. Um beijo pra vocês.